Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação, antes de mais nada. Pois bem, eu já vim alertando há muito tempo lá no meu outro canal, no Alerta do Tempo. Aqui também, de vez em quando, eu abordo esse assunto, que é o famoso fenômeno Laninha, porque realmente o mundo sofre, né, está sofrendo com essa oferta, vamos dizer assim, entre aspas, restrita de alimentos. Por quê esse termo restrito? Né? Porque justamente alguns produtos, como fibras, alguns vegetais, a parte energética, isso tudo, Laninha está afetando isso. Né? E afetando justamente porque a gente já está praticamente no terceiro ano de Laninha, como eu já expliquei lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo. Por isso eu peço para que você se inscreva. O link já está na descrição, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nos dados e vamos conferir o que está acontecendo. Inclusive, eu separei também um videozinho da intensificação dessa seca nos Estados Unidos devido ao Laninha. Vamos lá. Então, gente, o primeiro dado aí que vocês estão vendo, né, e antes tem uma coisinha muito importante para se falar, que muito se fala sobre a nova safra de soja, né, que está começando nesse momento na América do Sul, né, mas essa praticamente é confirmação do novo Laninha pelo terceiro ano consecutivo, se estabelecendo, trazendo novas preocupações para a produção agrícola no mundo todo, dezenas de culturas. Inclusive, recentemente tivemos também um levantamento feito pela Agência Internacional de Notícias, a Bloomberg, que mostrou que o fenômeno climático se repete pelo terceiro ano consecutivo e leva justamente o planeta todo a acumular danos de possivelmente quase batendo mais de 1 trilhão de dólares. Então, tudo isso, alguns fenômenos, não dá para abordar tudo, mas algumas inundações, secas, tempestades, eu abordei a da Itália recentemente, né, com Laninha, mas enfim, incêndios e tudo isso vai encarecendo, tá? Então, a gente tem que estar preparado justamente para enfrentar esses fenômenos e que isso não é uma coisa nova, né? Não, essa repetição de laninhas, vamos dizer assim, de laninhas, já ocorreu no passado. Mas a probabilidade de ocorrência, novamente, de um laninha, que é o reflexo de um resfriamento do Pacífico Equatorial e que continue até outubro, aumentaram para 97%, de acordo com a nova previsão do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, e a chance é que ele permaneça até janeiro subiu para 80%. A imagem que vocês estão vendo na sua tela é do BOOM, né, que é o serviço, o Instituto de Meteorologia da Austrália, que também reconfirmou a ocorrência mais uma vez do fenômeno. Então, é diante dessas probabilidades crescentes que os cálculos das perdas são feitos. Então, o preço de tudo, desde uma xícara de café até o carvão usado numa siderurgia, é afetado justamente por eventos errados. Quando o pessoal fala de clima, são eventos de tempo, são eventos meteorológicos. Então, quando esses custos aumentam, isso justamente impacta na inflação. E esse Laninha, né, o Laninha, chega após os anos de pandemia, né, em meio à guerra da Rússia e Ucrânia, impacta diretamente as commodities agrícolas e energéticas, com essa recessão batendo a porta de economias importantes, afetando a logística global, completamente uma desorganização total, e depois de perdas agressivas registradas nas safras do mundo todo. Então,
O Laninha, mais do que isso, né, gerando essas novas quebras, inclusive registradas nas novas temporadas, em função de adversidades climáticas, que vão desde as secas, às vezes muito severas, até cheias, que afetam o plantio. Recentemente, vocês estão vendo aí até a imagem das cheias no Paquistão, tá certo? O exemplo mais recente, importantes regiões de arroz, algodão, que vão se perdendo drasticamente por conta do excesso de chuvas. E dependendo da estação do ano, o Laninha vai impactar determinadas regiões, para vocês entenderem. Então, o Paquistão é o quinto maior produtor e quinto maior importador de algodão do mundo. Então, o volume de importações estimados pela USDA para a safra 2022-2023 é de 5 milhões de fados, ficando historicamente atrás apenas da safra 2020-2021, quando foram 5,3, tá? Milhões de fardos. Então, a produção prevista é de 5 milhões e meio, sendo a menor desde 2020 e 2021 dos últimos 35 anos. Então, o país já decretou estado de calamidade pública, né, as chuvas muito acima do chamado normal, né? Lembrando que quem coloca essas estatísticas, está normal, está fora do normal, é a humanidade. A gente conhece muito pouco a respeito, eu insisto nisso, do planeta Terra. Tem muita coisa para ser descoberta, ainda mais nessa parte de mudanças climáticas, e de tempo e clima. Tá? Mas o Laninha é um fato comensurável, não tem como descartar esse fenômeno natural durante esses 3 anos seguidos, chamados desse evento de plurianual. Então, tem coisas a serem ditas, principalmente do Paquistão, que afetando a produção agropecuária. Então, esse período de monções é conhecido por um alto nível de pluviosidade, mas nesse ano, justamente o mês de agosto, atingiu seus recordes de precipitações. São cerca de 243% acima da chamada média nacional de 1961. Lembrando que quem criou essa média não é o planeta Terra que cria essas médias, não existe isso. Quem cria essas médias é o ser humano. O ser humano é que chegou lá e criou essas médias para falar que está acima do normal. Sendo que o ser humano tem pouquíssimo tempo aqui no planeta Terra, e se for colocar o tempo, então, da parte de estudos da meteorologia, menos tempo ainda, ainda mais de dados, desses dados. Então, além de perda de lavouras, o Paquistão também perdeu grandes volumes de produtos que estavam estocados, nem de inúmeras estruturas, e mais de 1.000 pessoas perderam a vida nas enchentes. Então, além de algodão, arroz, campos de vegetais também se perderam, tomate, cebola, e mais grave ainda, o plantio da nova safra de trigo, que ficou completamente comprometido em um momento que o mundo já sofre com ofertas muito ajustadas. Então, quando eu cheguei aqui no início e falei oferta restrita, é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Vai faltar, não sei o quê. A questão não é essa. A questão é justamente da oferta que fica cada vez mais ajustada de grãos, de vegetais, de tudo isso. Você não chega no hortifruti no supermercado e a coisa está lá nascendo lá. Não, você tem um processo todo por detrás disso, e que infelizmente aqui no Brasil é muito criminalizado. Que é justamente a parte da agricultura, tá? O pessoal não tem noção da biotecnologia que está por detrás disso para levar alimento até a sua mesa. Pode parecer que tá defendendo desmatamento ilegal, de maneira e forma alguma, tá? Eu tenho a biologia na veia aqui, e jamais eu vou compactuar com práticas ilegais, mas infelizmente o pessoal demoniza muito, sem conhecer, sem saber o que está falando. O milho também sofreu com
bastante severidade e várias lavouras também ficaram alagadas no Paquistão. Então o setor agrícola está no chamado turbilhão. Então essas safras de algodão, né? Eu vou colocar uma imagem para vocês aqui dos agricultores tentando mover sacas de trigo para locais seguros, tá? Respeitando sempre os créditos das fotos, das imagens também. Então tá nesse turbilhão. As safras de algodão e vegetais foram completamente terminadas em muitas áreas importantes. Então esse tempo severo simplesmente não deu uma pausa, né? E isso tudo, eu quero que vocês entendam, independente do El Ninho, do Laninha, tá vindo uma seca, tá vindo isso, está vindo aquilo, a previsão disso, a humanidade tem que estar preparada. Não pode chegar e colocar a culpa no mundo da fantasia, como muitos gostam, porque a pouca história climática que esse planeta tem nessa parte de agricultura, tá, demonstra que isso são coisas recorrentes. É recorrente. É recorrente. Tá? Então, tem que saber muito bem lidar com isso, administrar. É difícil? É óbvio que é difícil. Ninguém vai ser hipócrita de chegar e falar, é fácil. Não, não é fácil, não. Por isso que a biotecnologia está aí para nos ajudar. Né? Para nos ajudar no cultivo de trigo, milho, frutas cítricas, canas de açúcar, etc. Então, somente entre perdas com a produção agrícola e suas primeiras culturas, as perdas no Paquistão são estimadas em mais de 2 bilhões de dólares. Ainda sobre o algodão, eu vou passar um videozinho para vocês verem aqui da seca nos Estados Unidos. Vocês podem notar nas imagens no seu vídeo, ainda sobre o algodão, né? A safra do Texas, o maior estado produtor da pluma nos Estados Unidos, foi dizimada, né? Por causa de uma seca muito severa. Então, os Estados Unidos registraram o maior abandono de áreas de algodão da história, né? Mais de 40% de área não colhida, como explicou até a analista de mercado da Agri-Invest Commodities, a senhora Bruna Stewart. Ela explicou a respeito disso. Então, na Austrália, chuvas fortes levaram perda de qualidade na safra de grãos da temporada passada. As chuvas deste ano já atrasaram. Eu estou falando, gente, quero que vocês relacionem diretamente, tá? Laninha, tá? Laninha, você tem oscilações oceânicas também no meio, mas pensem vocês, um fenômeno meteorológico, tá certo? Plurianual, ou seja, 3 anos de forma consecutiva, causando esse turbilhão todo. Aí vem alguém e fala, porque está ficando mais extremo por causa disso, daquilo. Não, o fenômeno é conhecido, sabe-se o que ele vai causar, né? E justamente não se faz nada, ou às vezes não se faz nada por causa de políticas públicas inadequadas que mergulham em dados da terra da fantasia, né? E que não condizem com a realidade. Não, chega e fala, vai ser o Laninha, né, tá aqui, etc, etc, etc. Tem que se fazer isso, isso e isso para tentar mitigar essa situação. Mas não, é o aquecimento, é a mudança climática, não sei o quê. Não, chega e explica o fenômeno que está causando isso. É tão simples. Eu digo simples na forma de explicar o fenômeno. Estou falando, novamente, repito, afirmo. Não é simples, na forma de você sanar ou mitigar toda essa situação. Isso envolve a parte botânica, de fisiologia vegetal, entendeu? Então, não dá para realmente a gente ficar na hipocrisia, mas dá para mitigar. Dá para mitigar. E às vezes não é mitigado, por quê? Porque justamente a informação divulgada não é a correta. Não é a correta. O cara chega e fala, as mudanças climáticas que estão atenuando e não sei o quê, porque é o CO2. Não. Chega e explica o fenômeno. É conhecido, sabe o que esse fenômeno vai causar. Então, por exemplo, na Austrália, aí vocês vão com as imagens dos Estados Unidos, mas na Austrália, por exemplo, chuvas fortes levaram a perda de qualidade, né?
As chuvas deste ano atrasaram o plantio de trigo e cevada. Na América do Sul, há perdas históricas na soja, né? Sendo de quase 40 milhões de toneladas na safra 21-22. E pelas duas safras de milho, né? Ainda sofreram ainda o café, a cana-de-açúcar, a laranja. O café está um absurdo. Então, na Argentina, por exemplo, tá? Eu vou continuar aqui a apresentação de imagens. Na Argentina, por exemplo, o milho sofrendo, né, com a seca na Argentina, certo? Perdas foram sentidas, inclusive, com dados da última quinta-feira, agora dia 15, né, a Bolsa do Comércio de Rosário informou que uma das mais duras estiagens em quase 30 anos, nas principais áreas de produção do país. Né? Ou seja, há 30 anos atrás, ou seja, em quase 30 anos, vamos arredondar, ocorreu algo similar ou parecido, ou seja, na base sólida da climatologia, na base sólida, no princípio da similaridade, ou seja, já ocorreu algo parecido ou igual. Ah, professor, mas às vezes não se tem dados, então é muito prematuro, às vezes chegar, porque foi acima do normal 243%. Isso, né, isso dentro do chamado princípio da anormalidade dentro da normalidade. Entendam isso. São poucas universidades na área ambiental, em toda essa área climática, que vão ensinar isso. O que é o princípio da normalidade dentro da normalidade? É justamente, às vezes você tem um certo dado, mas esse dado, novamente explicando aqui, para vocês entenderem, chegou a informação assim, é a pior seca nos últimos tal anos. Nunca se teve isso. É muito arriscado porque os dados que a gente tem da parte meteorológica são num período, se a gente colocar a escala geológica do planeta Terra, totalmente desconhecido. A gente não sabe com toda exatidão o que acontecia naquela região antes do início da coleta desses dados. Pronto, para vocês entenderem. Né? Agora, é uma situação realmente complexa. Né? Temos também dados da China, né? De todo esse quadro de grãos. Né? Na Europa, né, a produção de milho da França deve ser a menor desde 1990, ou seja, olha só, retornando de novo, desde 1990. Né? Então a gente estima que a safra de milho da União Europeia possa ter uma quebra de 17 milhões de toneladas. Né? A Índia, sendo os maiores produtores mundiais, o maior exportador mundial de arroz, 37% das exportações globais são 20 milhões de toneladas por ano. Né? Então viu o governo, para tentar controlar essa alta de preço, para não impactar tanto na população, tarifar as exportações do grão em 20%. Então, tudo isso sendo feito, né? Muita negociação da parte de commodities, produtos substitutos, e assim vai. Né? Então, vamos dizer, essa crise toda de abastecimento, vamos dizer assim, crise alimentar, né, segurança alimentar, etc. Está tudo resolvido para 2023. Não. Né? A gente tem ainda a produção de fertilizantes nitrogenados, hoje inviabilizada na União Europeia pelos altos preços do gás natural. Tem outros erros contidos também na União Europeia. O mundo está embarcando nisso também, a chamada energia verde, que de verde não tem nada. Eu já expliquei isso. Tá? Essa parada então de carros elétricos, veículos todos sendo elétricos, olha, vai ser o chamado tiro pela culatra. Aliás, já está sendo. Né? Basta sair do mundinho da terra da fantasia e adentrar no mundo real e acompanhar os próprios noticiários internacionais já dão conta
que a União Europeia vai sofrer muitos apagões, mas não por conta... vai falar assim, o principal é a guerra. Nem tanto. O principal é ter embarcado nessa política errada de energia verde, que de verde não tem nada e que não consegue e não vai conseguir suprir. O próprio governo já admite isso, que embarcaram numa canoa furada. Tá? Então, aliado a isso, a produção de fertilizantes, os preços altos do gás, né? Então o mundo está mais ou menos realmente, entre aspas, forçando uma crise econômica para conter a demanda e segurar os preços. O mercado realmente é claro, né? Então os desafios para produzir muito grande, né? Mas é aquilo, grande parcela da população precisa ter a comida na mesa. Então vai se pagar mais caro em alguns produtos, né? Não adianta abrir a imagem do vídeo ali mais uma vez, mas não adianta a gente ser hipócrita de chegar e falar, pensar assim, cheguei lá no supermercado, no hipermercado, etc, sei lá, ou no Hortifruti, ou na venda da esquina, não sei, e pensar que as coisas são fáceis, que a coisa tá justamente ali, que nasceu ali, né? Chegou o caminhão e plantou aquilo ali. Não. Né? Tem todo um processo por detrás disso e que, lamentavelmente, realmente, conforme explicado, um fenômeno meteorológico por detrás disso, tá? Que está causando e vai continuar a causar esses transtornos, tá certo? Aí, é óbvio, entra nas políticas públicas, mas o canal aqui justamente aborda a parte científica e ambiental, tá certo? Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, dá aquele like bacana e se inscreve lá também no Alerta do Tempo, dá essa força, tá certo? Você que gosta do assunto. Forte abraço, tamo junto, fui, muito obrigado.